Olá, olá pessoal, tem alguém ouvindo aí? Olá pessoal, boa noite. Vamos lá, tá todo mundo ouvindo? Como é que tá chegando o som aí para vocês? Aqui eu tô vendo a Franciele, a Isa, a Cíntia, a Cris Alves, a Tati, a Vilce. Oi, Vil. E aí, pessoal, tá dando para ouvir? Ai, que bom, obrigada, Vilce. Então estão me ouvindo, né? Legal. Olá, boa noite. Cíntia, boa noite. Ah, legal. Então tá dando para o pessoal ouvir direitinho. Aí a imagem tá chegando certinho? É para vocês também? Boa noite, Franciele. Boa noite, Tati. Como é que tá o som aí? Tá chegando a imagem? Desculpa, a imagem tá chegando certinho para vocês também, junto com o som? Ah, legal, Tati. Obrigada pelo feedback. Então tá bom. Então o som tá bom, a imagem tá boa. Então vamos lá, pessoal. A gente marcou às 10h30, são 10h32, né? O pessoal tá chegando aí, o pessoal tá entrando. Legal, o pessoal entrando, se comunicando. Boa noite, Bruna, bem-vinda também. Muito bem-vinda. A Vilce está falando que a imagem tá ok, o som também, ótimo. É isso aí. O tema da nossa live de hoje será saúde mental materna, porque hoje a gente comemora o Dia Internacional da Saúde Mental Materna, tá? Ainda não é algo muito firme, né? Mas nós estamos com essa campanha aí de toda primeira quarta-feira do mês comemorar então o Dia Internacional da Saúde Mental Materna. Então, colaborando com essa campanha, foi que eu resolvi então fazer essa live hoje, na primeira quarta-feira do mês, para a gente poder falar um pouquinho a respeito desse assunto. Olha que legal, a Mariana entrou, a Tainá, Flávia, muito bom, gente. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Agora a Eliana Mello, que ótimo, muito bom. O pessoal tá entrando aí para assistir então a nossa live. Eu vou trabalhar nessa live como uma aula, tá? Vai ser uma aula curta. A gente vai falar um pouquinho aí sobre saúde mental, tanto na gestação quanto no pós-parto. Eu vou estar trazendo algumas informações para vocês e a gente vai abrir também para algumas perguntas, tá? Então, mais para o finalzinho, só quando acabar, aí sim eu vou liberar para algumas pessoas, se quiserem fazer pergunta, aí eu respondo aqui ao vivo também, tá? Então, vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, se bem que eu vejo aí na sala bastante pessoas, né, já me conhecem, sabem do meu trabalho, mas algumas pessoas talvez que estão aí na sala ainda não me conheçam, né? O meu nome é Rafaela Schiave, eu sou psicóloga perinatal, sou formada e trabalho nessa área, né, há mais de 10 anos, tá? Então, desde a minha graduação, eu sempre me interessei muito por esse tema da psicologia perinatal, desde o meu segundo ano de faculdade, e a partir daí eu comecei a fazer alguns cursos, simpósios, congressos relacionados ao assunto, me envolvi com pesquisa científica, comecei a fazer minhas primeiras pesquisas relacionadas a esse tema.
E depois que eu terminei minha graduação, eu fui fazer meu mestrado e meu doutorado também nessa área, tá? Eu tenho mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem e avaliei justamente saúde mental de mulheres, né, na gestação e depois no pós-parto. E dando continuidade no meu doutorado, eu também fiz avaliação desde a gestação, mas aí até o bebê completar 1 ano de idade. Então, eu acompanhei a saúde mental das mulheres desde a gestação, depois avaliei aos 6 meses pós-parto e depois a 1 ano pós-parto. E associei o desenvolvimento da criança também, do bebê, à saúde mental materna, tá? Então, eu trabalho com isso já há alguns anos, atendo em clínica também. Faço atendimentos online também, ok? Sou fundadora do Instituto Mater Online, que foi criado em janeiro desse ano. O Instituto Mater Online, ele tem a intenção de levar informações para o maior número de psicólogos e estudantes de psicologia do Brasil, porque essa é uma área ainda muito recente, apesar dela já existir desde a década de 70, né, as primeiras publicações, mas ela ainda é uma área muito recente com poucos profissionais aí atuando nessa área, tá? Então, por isso eu pensei e criei o Mater Online justamente para que mais pessoas possam ter ciência que existe essa área, até mesmo gestantes, para que possam procurar então por profissionais e também estudantes de psicologia que às vezes, né, tem aí uma vontade de trabalhar nessa área e muitas vezes nem sabe que é uma área de atuação do psicólogo, tá? A Lia Moreto está falando, orgulho de você, dessa área linda, ai que legal. Ah, é a Isabela Chaves. Oi, lindona, bem-vindos, pessoal. Nossa, tá entrando muita gente aí, né? Que legal, fico muito feliz. Bom, pessoal, então eu falei um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho vários trabalhos publicados na área, tá, gente? Há mais de 15 anos estou publicando artigos científicos, capítulos de livros, apresentações em eventos científicos como congressos, simpósios, jornadas, de eventos nacionais e internacionais também. Já fui para fora do Brasil apresentar vários dos meus trabalhos em relação à psicologia perinatal. Sou orientadora de trabalhos de conclusão de curso de vários alunos de universidade, também oriento iniciação científica. E é isso aí. Então, a minha área de atuação é com a docência. Eu sou docente, dou aula numa universidade e é isso, tá? Eu gosto de produzir conhecimento nessa área, além de estar atuando aí também na clínica, com gestantes e mulheres no pós-parto. Bruna Souza está falando que é estudante de psicologia e que está grávida de 34 semanas. Legal, Bruna, muito bom. Pelo que eu percebi aqui, a sala ela tá meio a meio, né? Ela tem vários estudantes de psicologia, estou vendo aí vários dos meus alunos, né? E ex-alunos, e estou vendo algumas pessoas que realmente acompanham direto, né, o Mater Online, sempre deixando recadinhos. Sei que são psicólogos também. A Vil já fez cursos, né, do Mater Online. Então, assim, estou vendo que está bem mesclado aí, né, a sala. Muito bom. Então, vamos lá começar, pessoal. Já fiz a minha apresentação e agora eu vou colocar para vocês uns slides, tá? E aí eu vou falando um pouquinho a respeito de cada slide, como se fosse uma aula, mas de curtinha duração, até devido ao horário, né? Deve estar todo mundo aí com vontade já de descansar, dormir. A Tânia está dizendo que está iniciando nessa área, adora os meus trabalhos e minhas orientações. Aê, obrigada, Tânia. Elisângela entrou, Tainá, me apaixonei e conheci essa área através de você e seu curso. Você é maravilhosa, quero muito atuar nessa área também. Com certeza você vai, Tainá, conta comigo, adoro ser sua orientadora. Bom, pessoal, então eu vou colocar agora aí para vocês os slides e a gente vai começar então o nosso tema saúde mental materna, tá? Então vamos lá. Então, esse é o tema da nossa aula, né? Saúde mental materna. Vocês estão vendo os slides? Está chegando aí para vocês? Só dá um ok aí, fala que está chegando aí a imagem, só para eu ter certeza que a imagem está chegando para vocês.
Oi, Luísa, um beijo. Estudou comigo, Luísa, legal. E aí, pessoal, tá chegando para vocês a imagem? Alguém pode falar que tá? Só para eu saber. Alguém aí? Sim, Isa Garcia, assim, ai, que legal, ótimo. Anabelle, boa noite. Anabelle, a gente vai começar agora. Então, o pessoal tá vendo os slides? Ótimo, aê, obrigada, pessoal, ótimo. Então, vamos lá, vamos para o segundo slide agora, então. Saúde mental materna é o título, então, da nossa live de hoje. E nós vamos falar agora um pouco sobre a ideia romântica da maternidade, tá? Bom, a maternidade, ela passa aí pela nossa sociedade por uma ideia muito romântica, como um momento de muita felicidade, de plenitude, né? E durante muito tempo se negligenciou a saúde mental materna devido a esse mito de que todas as mulheres, então, que ao engravidarem, elas ficam plenas e felizes. Pensem vocês, quando vocês sabem que alguém está grávida, geralmente o que é que a gente fala para a pessoa? Parabéns, né? Em geral, muitas pessoas, quando recebem a notícia de uma amiga, de alguém, de algum parente, que olha, estou grávida, né? Então a pessoa geralmente fala assim: nossa, que bom, parabéns. Nem para todo mundo, né? É algo muito bom saber de uma gestação. A nossa sociedade prega muito isso, romantiza muito isso, né? Como se toda mulher que engravidasse realmente estivesse feliz com a situação de estar grávida, tá? E isso não é verdade. Para vocês terem uma noção, mais de 50% das gestações no nosso país não são planejadas, tá? A maioria das mulheres em nosso país que engravidam, então, não realizam o planejamento da gestação. Nós temos aí uma população que planeja a gestação, que em geral são mulheres com alta escolaridade, mulheres com mais de 30 anos, por exemplo, tá? Mas não é algo comum na nossa sociedade o planejamento da gravidez. Portanto, então, quando a mulher ela descobre que está grávida, tá? Isso pode ser uma notícia boa ou ruim. Vai depender muito do momento. Se de repente ela tá para se separar, né, de um relacionamento que ela não tá curtindo mais, e de repente vem a notícia de uma gravidez, para essa mulher, com certeza isso vai trazer conflitos psicológicos, tá? Ela já estava pronta para pedir o divórcio, a separação, e de repente vem uma notícia de uma gravidez desse parceiro, tá? Ou então várias outras situações, vamos supor que você acabou de conseguir um novo emprego, o emprego dos seus sonhos, por exemplo, ou que vai fazer uma viagem e gostaria de fazer altas coisas nessa viagem, ou você está durante um curso, né? Às vezes está fazendo a sua graduação. Então, são várias as situações em que, quando você não planeja a gestação, ao você saber do resultado, né, de um teste, isso choca, assusta, e essa mulher, então, ela não fica totalmente plena e feliz. Eu já falei em outros momentos para vocês sobre a ambivalência que ocorre nesse momento. Então, tanto aquela mulher que desejou a gravidez, ela sente os sentimentos, né, opostos de felicidade e de tristeza ao mesmo tempo, né? Como aquelas também que não planejaram a gestação, elas vão sentir esse sentimento aí de ambivalência, onde, né, onde tem espaço para amor e ódio para essa situação, tá? Então, essa ideia romântica, gente, ela vem assim depois do século XVII, tá? Até o século XVII, a ideia romântica da maternidade não existia. É muito comum a gente ver relatos em livros, inclusive, tá? Que mostram aí pra gente como que era a maternidade antes disso, de que não existia nem mesmo o conceito de criança, tá? Então a criança, é claro que ela existia, mas não o conceito de infância, o conceito de criança. Não existia o amor materno como a gente tem hoje. É claro que afeto,
né, de alguma forma deveria existir, sempre existiu, porque senão a nossa espécie não sobreviveria, né? Já tinha acabado há bastante tempo a nossa espécie. Então, o que aconteceu? A natureza ela teve que arrumar algumas artimanhas, alguns artifícios para que a gente pudesse cuidar dos bebês, né? E eles pudessem crescer e sobreviver, tá? Mas até então, até o século XVII, essa ideia de amor romântico materno não existia. Era muito comum o infanticídio. O que é infanticídio? Matar o filho, a criança, o bebê, tá? Não era raro, era comum isso. E a partir do século XVII, então, há uma grande necessidade das mães amamentarem seus bebês e cuidarem deles, né? Não deixar mais esses bebês sendo cuidados, por exemplo, por amas de leite, né? Foi uma época necessária que os bebês sobrevivessem, porque era muito fácil o bebê morrer por desnutrição, faltas de saneamento básico, não existiam vacinas, não existiam remédios, né? Então não existia muita coisa do que existe hoje. Então as pessoas morriam cedo e era muito comum também a morte infantil. As crianças morriam cedo também, tá? Então, com isso, gente, foi necessário, né, que em um dado momento aí, a partir do século XVII, que as crianças sobrevivessem, pudessem sobreviver. E a partir de então começa a se criar a ideia, então, de amor materno, né? Então deixa de ser um afeto e se torna realmente um sentimento amor. E é só no século XIX que ganha força o romantismo materno, porque até então ficou uma luta, né, entre as mulheres que queriam aceitar essa imposição social, outras brigando contra, mas no século XIX isso se tornou inevitável, principalmente com a família burguesa. A família burguesa, aquela família onde a mulher ela tem o desejo, né? Ela nasceu para ser mãe, né? Então cria essa ideia de que a mulher ela nasceu para ser mãe e que o maior desejo dela seria se casar e ter filhos, né? E cuidar da casa. Então é daí, né, que vem essa ideia forte do romantismo materno, tá? Que até hoje perdura, mesmo a gente vendo e prestando atenção que as coisas mudaram, né? Hoje a gente tem um número maior de casais, por exemplo, que fazem uma escolha por não ter filhos, tá? Hoje existe maior liberdade para a mulher para ela pensar. Uma coisa que eu acho bem interessante deixar como pergunta, né, para as pessoas é: olha só, você quer ter filhos ou você quer ser mãe, tá? Se a resposta é ter filhos, então é melhor pensar direito, refletir novamente a respeito do assunto. Agora, se a resposta é quero ser mãe, quero ser pai, então aí a gente já está num bom caminho, porque ser mãe, ser pai implica em determinadas responsabilidades, mudanças de comportamento, tá? E que a pessoa ela tem que estar disposta a seguir, a mudar e a ter essas novas responsabilidades, tá? Bom, então aí nós temos essa ideia romântica e que ela vai mudando ao longo do tempo também. A gente vive ainda essa ideia romântica, mas a gente tem aí a partir do século XX, da década de 60, a partir da segunda década mais ou menos, né, do século XX, a gente começa a ter uma revolução, né, feminina, inclusive. As mulheres, elas não podiam trabalhar até então, né? O papel delas era ser do lar, cuidar do marido, da casa e dos filhos. Mas a partir da década de 60, né, é necessário que essas mulheres ocupem novamente as fábricas, as indústrias e comecem a frequentar novamente o ambiente de trabalho, tá? E curiosamente, nessa mesma época surge também a pílula contraceptiva, tá? Que dá maior liberdade para a mulher também. A mulher que trabalha, ela é uma mulher mais autônoma, porque agora ela tem o seu próprio dinheiro, ela não precisa mais ficar casada ou num relacionamento que ela não gosta, que ela não quer, que não tá dando mais, porque depende do salário do marido, né? Depende para ser sustentada pelo marido. Agora ela pode se sustentar os seus filhos. Então o divórcio começou a ficar cada vez mais frequente a partir disso também. E a mulher começou a ter maior autonomia sobre o seu corpo também, podendo decidir quando quer ter filhos,
filhos e se que é tê-los, né? Então, isso vai mudando aí ao longo do tempo. Então, a ideia romântica da maternidade adoece muito as mulheres hoje. Por quê? Porque elas sentem que por elas estarem grávidas, por exemplo, ou por elas serem mães, elas necessariamente precisam amar ser mães, amar a maternidade, amar o seu bebê, tá? E se ela, por um acaso, sentir algum sentimento negativo em relação à maternidade, por exemplo, isso pode trazer culpa para essa mulher. Muitas vezes ela pode achar que ela é a única que se sente assim e muitas vezes ela não tem para quem contar. Ok? Porque se ela conta, por exemplo, para alguém da família, ela pode ser recriminada. Alguém da família pode dizer assim para ela: o que você está falando? Seu filho é lindo, é maravilhoso, né? Olha só que bênção de Deus que você acabou de receber. Então, por que você está se sentindo assim? E pior ainda, muitas vezes ela pode falar isso para profissionais da saúde, e os profissionais da saúde também agirem dessa forma, né? Em vez de acolher aquela fala da mulher, pode, ao contrário, falar: que é isso, mulher, né? Para com isso, você não pode sentir isso, né? Não, é contra a natureza sentir isso, né? E essa mulher, ela vai cada vez mais se sentindo sozinha, a única pessoa que tem tais sentimentos, se sente horrorosa, se sente culpada, ok? Então, isso pode trazer uma série de prejuízos. Essa ideia romântica, então, que nós pregamos sobre a maternidade, aquilo que é apresentado, né, em novelas, entre outros meios de comunicação. Então, podem contribuir para o adoecimento psíquico, então, materno dessas mulheres que por algum motivo não estão se sentindo plenas e felizes com a maternidade, ok? Então, vou mudar o slide agora. Bom, então a gravidez não desejada, né? Ela é uma das fontes, né, de adoecimento mental também, tá? E como eu já disse para vocês, mais de 50% das mulheres, elas não planejam a gestação. Nós não temos um bom planejamento familiar no nosso país. O planejamento familiar no nosso país, ele é mais de distribuição de preservativos, pílulas contraceptivas, faz a laqueadura, e a vasectomia, tá? Isso não é planejamento familiar, isso são métodos contraceptivos. Planejamento familiar é você empoderar o casal, empoderar o homem, empoderar a mulher para tomar decisão consciente, tá? Se quer ou não ter filhos, quando ter e quantos ter, mas você dar um empoderamento para que a pessoa possa fazer, né, uma análise consciente a respeito daquilo. Então, não é apenas você distribuir camisinhas, pílulas contraceptivas ou fazer cirurgias. Isso não é planejamento familiar. O planejamento familiar precisa ser feito em nosso país de forma mais adequada. Com psicólogos perinatais formados em nosso país, é possível a gente ter pessoas atuando de forma mais eficaz, principalmente, né, nessa área também de planejamento familiar. Já que nós temos aí mais de 50% de gestações. E quando a gente fala em gravidez não desejada ou planejada, geralmente há um mito de que isso só acontece com adolescentes, tá? Se você for procurar artigos de gravidez não desejada ou planejada, vocês vão ver a enxurrada de artigos científicos que vão aparecer para vocês relacionados à adolescência, como se só a gravidez não planejada ou indesejada fossem só para adolescentes, tá? E isso não é uma verdade, não é uma verdade. O número de mulheres adultas acima de 20 anos que não planejaram a gestação é muito alto. E com isso pode trazer sim alterações emocionais, porque se a pessoa não planejou a gestação, ela não estava querendo naquele momento uma gravidez ou se tornar mãe por diversos motivos subjetivos e pessoais de cada uma, tá? Então isso pode trazer sim alterações emocionais que podem ser mais significativas ou nem tanto. O que eu vou chamar de alterações emocionais, gente? Uma ansiedade, um estresse e até sintomas de depressão,
tá? Isso seriam alterações emocionais. Agora, quando a gente fala de transtornos mentais, nós estamos falando de um agravo dessas situações, dessas alterações emocionais que se tornaram mais agravadas, tá? E aí nós temos o transtorno de ansiedade, pode ter a psicose, né? Transtorno bipolar, a depressão. Então aí nós temos os transtornos, tá? Que ocorrem sim também na gravidez. Acreditava-se que acontecia só no pós-parto, mas ocorre também na gravidez. Agora eu vou mudar o próximo slide para vocês, tá? Então, olha só, as alterações no período perinatal. Pesquisas, então, recentes, tá? De 10 anos para cá, elas vêm apontando que os problemas de saúde mental, as alterações emocionais, elas são muito mais frequentes na gestação do que no pós-parto, tá? Até 13 anos atrás, a gente tinha, assim, ó, muita publicação, mas muita publicação mesmo, principalmente a respeito de sintomas de depressão pós-parto. Então, hoje a gente ouve, né, já ficou assim, tipo um consenso, quando a mulher tem alguma coisa no pós-parto, algum adoecimento psíquico, é depressão pós-parto, né? Ficou algo como se fosse comum. Olha só que interessante. Achados, né, desses últimos 10 anos de pesquisas que a gente chama de longitudinal, que são pesquisas que acompanham o mesmo sujeito ao longo do tempo. Então, a maioria dessas pesquisas, as pessoas avaliam a saúde mental da gestante e depois da mulher no pós-parto, tá? Então, o que conseguiram identificar aí nesses casos? Que no período da gestação, há um número, uma proporção muito maior de mulheres com ansiedade, uma proporção muito maior de mulheres com estresse, uma proporção muito maior com mulheres com sintomas de depressão. E no pós-parto, quando você avalia essas mesmas mulheres, tá? Que participaram desde a gestação, você percebe que quando elas não passaram por nenhum tipo de intervenção ou tratamento, elas continuam a apresentar os sintomas, ou seja, uma cronificação desses sintomas. Eles continuam, tá? No pós-parto, quando você vai ver a frequência da gestação e a frequência do pós-parto, diminui, tá? Na gestação, a gente tem uma frequência muito maior do que no pós-parto, isso é um fato. Mas é possível, por meio dessas pesquisas, também a gente identificar quem não tinha tais sintomas na gestação e passaram a ter no pós-parto. E aí é que vem a novidade, né? Que uma pequena frequência, uma pequena proporção de mulheres no pós-parto começam a apresentar tais sintomas sem ter apresentado esses sintomas na gestação. Ou seja, a gente continua tendo sim uma frequência alta de mulheres com problemas de saúde mental no pós-parto, mas não que surgiu no pós-parto, tá? O que surgiu no pós-parto é bem pequenininho, chega a ficar bem parecido com o que a gente tem fora do Brasil em países desenvolvidos, tá? Que vai aí de 10 a 15%, mais ou menos. O nosso muitas vezes chega a ficar abaixo dos 10%, tá? Quando a gente observa realmente quem apresentou tais sintomas no pós-parto. Portanto, aquele número alto que nós temos de mulheres adoecidas no pós-parto é porque elas já começaram a apresentar desde a gestação e nada foi feito. Olha só, né? E nós temos aí então um campo muito aberto com população que precisa desse tipo de atendimento e que não estão sendo atendidas por falta de profissionais competentes nessa área, que realmente conheçam essa área, entendam essa área e façam atendimento nessa área, tá? Então, enquanto a gente não tiver esse número de profissionais para atender essa demanda toda que nós temos no Brasil, essas mulheres vão continuar adoecendo, elas vão continuar sem ninguém olhando para elas, porque elas vão lá para o pré-natal, só que é feito um pré-natal muito rápido, mede a pressão, afere a pressão, escuta o coração e só, não é feita uma investigação para ver como está a saúde mental das gestantes, tá? Mesmo a gente sabendo que sim, a gente tem uma proporção alta de mulheres com alterações emocionais na gestação. Então, precisaríamos aí de mais profissionais, psicólogos principalmente,
para atuar no que a Alessandra Reis ela defende, chamado pré-natal psicológico, tá? O pré-natal psicológico é muito importante, porque a gente vai fazer essa avaliação de saúde mental dessas mulheres na gestação e aquelas que a gente perceber que tem alguma alteração, já é feita uma intervenção durante a própria gestação para evitar que aquilo se cronifique para o pós-parto. Tá? Ou alguém que tem algum indicativo no começo da gestação que possa vir a desenvolver alguma alteração emocional ao longo, você consegue fazer esse trabalho de prevenção, preventivo. Então, seria de extrema importância a gente realmente ter o pré-natal psicológico como uma política pública em nosso país, tá? Eu sou totalmente defensora e sim, o pré-natal psicológico para mim tem que ser feito por psicólogos, sim, tá? É o que a Alessandra Reis defende e eu concordo muito com isso, tá? Vou passar agora para o próximo slide. Bom, as alterações emocionais no período, né, tanto gestacional quanto no período pós-parto, podem trazer consequências para a saúde materno-infantil. Então, acabamos de ver quais são as consequências para a mãe. Se ela apresentar alta ansiedade na gestação, há uma alta probabilidade de ela apresentar no pós-parto também. E se ela apresentar alta ansiedade na gestação ou estresse em níveis muito altos durante a gestação, já existem várias pesquisas que mostram que há uma alta associação para que ela apresente sintomas de depressão no pós-parto, tá? Então, ansiedade e estresse podem levar à depressão no pós-parto, assim como depressão na gestação, quando não tratada, também ela vai se cronificar e continua no pós-parto, tá? Então, muito importante a gente saber isso, que, né, pode levar a adoecimentos mentais na mulher. Ela pode, além disso, se ela tiver alguma propensão a desenvolver algum transtorno mental, ela pode sim vir a apresentar esse transtorno mental no pós-parto, tá? Então, observar o comportamento materno da mulher, né? Se ela alterou muito o seu comportamento, se ela está mais isolada, se ela está relatando coisas, né, às vezes até sem sentido, é de extrema importância que a gente possa levar essa mulher para fazer sim uma avaliação de saúde mental, tá? E quais são as consequências para o feto e para o bebê quando a mulher apresenta problemas de saúde mental, tanto na gestação quanto no pós-parto? Durante a gestação, altos níveis de ansiedade, estresse ou depressão vão liberar um hormônio chamado cortisol no organismo da mulher, que é um hormônio do estresse. Esse hormônio em excesso no organismo da mulher e perdurando por vários dias, não fica só no organismo dela, vai também para o bebê, e isso é uma das grandes causas de nascimento prematuro e baixo peso. Quando uma criança ela nasce prematura ou baixo peso, gente, ela já é uma criança que apresenta riscos para o desenvolvimento infantil, tá? Então, olha só, se a gente consegue prevenir problemas de saúde mental na mulher desde a gestação, a gente consegue evitar também aí nascimentos baixo peso e prematuro, tá? Algumas pesquisas longitudinais, novamente, que vão acompanhando o sujeito ao longo do tempo, o que elas têm encontrado aí como resultados também? Que as influências negativas, elas não ficam só no feto, mas pode ser para o bebê também. Esse bebê, ele pode ser um bebê mais irritado, um bebê mais difícil, apresentar problemas de comportamento, de autorregulação, tá? Quando criança também, algumas pesquisas já mostraram criança, adolescente e vida adulta, tá? Estudo longitudinal mesmo, acompanhando crianças, adolescentes e adultos que foram filhos de mulheres que apresentaram alterações emocionais, tanto na gestação quanto no pós-parto. Esses sujeitos, eles têm uma probabilidade maior de apresentar também adoecimento psíquico, tá? O número de sujeitos com sintomas de depressão na adolescência e na vida adulta foi muito maior quando comparado, né, aos que tiveram mães com problemas de saúde mental na gestação e no pós-parto, tá? Então, olha só que interessante, as influências, elas não vão ficar só ali no nascimento prematuro ou baixo peso, mas vão acompanhar o desenvolvimento do sujeito por toda uma vida,
tá? Por toda uma vida. Então, olha só, se a gente não cuidar da saúde mental materna, nós estamos não só negligenciando a saúde dessa mulher, como também estamos negligenciando a saúde desses fetos, desses bebês, dessas crianças, adolescentes e adultos, tá? Vira um ciclo. Por isso é de extrema importância que a gente deva trabalhar nessa área. É mais do que na hora, já passou da hora da gente começar a atuar mais nessa área, para que a gente possa prevenir uma série de prejuízos aí para a saúde de mulheres e seus descendentes, tá? Várias pesquisas mostram também associação com atraso no desenvolvimento infantil, tá? Então, atraso principalmente na área motora e linguagem, tá? Então, os sintomas de depressão aí, eles estão associados a atrasos em algumas áreas do desenvolvimento infantil, principalmente em motor e linguagem, ok? É bom a gente ter essas informações aí. Vou mudar o slide de novo agora. Bom, devido à falta, então, desses profissionais formados no nosso país, é que a gente tem esse mundo de mulheres aí com problemas de saúde mental, principalmente, né? Porque cada uma aí tem o seu motivo, muitas vezes não tem com quem falar, muitas vezes não tem com quem se abrir, contar que não está satisfeita, ou que está sentindo tristeza, por exemplo, ou que chora sem motivo, que sente vontade de fugir de tudo, né? Então, esses sintomas que nós temos aí a partir, né, da ansiedade, do estresse ou da depressão, por exemplo, podem sim, né, fazer com que essas mulheres precisem de profissionais como nós, psicólogos. E nós, psicólogos, ainda não estamos ocupando o norte a sul do Brasil, né? Ainda tem pouquíssimos psicólogos que atuam nessa área. E vou falar para vocês, tem pessoas que atuam sim com gestantes, com parturientes e com puérperas e não fazem nem ideia de nada disso que eu tô falando para vocês, tá? Então existem, infelizmente, profissionais que passaram em concursos públicos e tal, estão atuando, estão trabalhando com esse público, mas não sabem que existe um modo específico de funcionamento psíquico nessa fase do desenvolvimento, tá? Chamado aí psicologia perinatal. Então, a gente tem profissionais atuando, mas são profissionais que muitas vezes não estão capacitados, tá? Não fizeram aí um curso de formação, não estão sabendo como atuar, né? Quais seriam as técnicas corretas, o que a gente deve investigar de fato, como a gente faz para prevenir, como se faz um pré-natal psicológico, tá? E por outro lado, né, nós temos aí uma demanda grande de mulheres e poucos profissionais. Vários estudantes aí agora que estão começando a saber e conhecer essa área. A partir do momento que eu comecei a divulgar os vídeos, eu comecei a receber várias mensagens de pessoas falando: eu tô adorando essa área, não sabia que ela existia, que legal, obrigada por você estar compartilhando com a gente esses conhecimentos. Então, assim, o que eu tenho recebido de mensagens assim é alto, mas é realmente por isso que eu criei uma Ter Online, né? Para poder divulgar ao maior número de pessoas possíveis que existe essa área e que tem uma alta demanda e nós não temos profissionais o suficientes para atender essa demanda, tá? Por exemplo, aqui na cidade de Bauru existe eu e mais umas 2 ou 3 no máximo psicólogas perinatais aqui para atender toda a demanda de Bauru. Tá? Só que o que acontece? Essas gestantes nem sabem que existe um psicólogo para atender especificamente nesse período, tá? Então isso precisa ser difundido para toda a sociedade, não só para estudantes de psicologia, não só para psicólogos, mas para toda a sociedade, para que a sociedade possa realmente observar, olha, fulana está com comportamentos diferentes, ela precisa então passar por uma avaliação psicológica, porque as pessoas ainda têm a ideia de que quem procura psicólogo é só louco, né? Então, esperam chegar lá no grave do grave para começar a ir buscar o psicólogo e não. A gente precisa mostrar para as pessoas que não é só louco, né? O psicólogo atende todas as pessoas para acolhimento, para aconselhamento e para psicoterapia, tá? Então, agora eu vou mudar mais uma vez o slide aí.
Tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês é que nós precisamos sim de profissionais mais capacitados, tá? Por isso criei o Mater Online e por isso convido você a acessar os vídeos, tá? Que eu vou falando aí a respeito de o que é psicologia perinatal, quais são os comportamentos psicológicos do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, como que a mulher fantasia o seu bebê, que ela tem um bebê idealizado, e depois como que ela tem que lidar com o bebê real, e por aí vai. Tem vários vídeos, tem várias entrevistas, então para você que ainda não tem aí, não se inscreveu ainda no canal Mater Online no YouTube, convido você para fazer isso ainda hoje, tá? Que lá tem vários vídeos, várias videoaulas gratuitas para você poder conhecer mais dessa área e poder aí, né, ter uma boa atuação também nessa área e até para escrever alguns trabalhos, né, de conclusão de curso. Agora eu tô aí trabalhando aí com uma série de Rafa, me ajuda com meu TCC, porque muitos estudantes vêm me perguntar, pedir auxílio e ajuda, então eu também estou com essa parte aí, tá bom, pessoal? Vou mudar o slide mais uma vez. Bom, então, quais são os benefícios, né, para a população, caso houvesse, então, mais psicólogos perinatais no nosso país? Eu vou pegar aqui a minha cola, vou ler para vocês. Olha só quais seriam os benefícios, né, para a população. A gente aumentaria o número de planejamento familiar, diminuindo então o número de gestações não planejadas. Quando a gente faz isso, automaticamente a gente já diminui o número de mulheres com problemas de saúde mental ou alterações emocionais, porque aí a gente aumenta o número de planejamento da gestação. A gente poderia diminuir a frequência de mulheres com alterações emocionais significativas nesse período. Poderíamos diminuir o número de nascimento prematuro e baixo peso. Poderíamos diminuir atrasos ao desenvolvimento infantil. Poderíamos diminuir gastos aos cofres públicos, porque esse dinheiro, né, seria economizado e poderia ser revertido, inclusive, para outra área da saúde, porque muitas dessas coisas, né, que aparecem lá na unidade básica de saúde ou então em CAPS e por aí vai, é por falta desse trabalho preventivo, tá? Vou mudar mais uma vez os slides, tá? Vou mudar mais uma vez. Agora eu vou falar para vocês sobre os fatores de risco para o adoecimento mental no período, então, perinatal, gestação e pós-parto. Nós temos alguns fatores de risco, é importante a gente saber quais são esses fatores de risco para ficar atento, tá? Principalmente quem tem algum desses fatores de risco são as pessoas que mais estão precisando aí de uma avaliação psicológica para ver como é que tá a saúde, né? E fazer um acompanhamento de fato mais de perto. Então, olha só, se a pessoa teve em qualquer outro momento da sua vida algum transtorno mental, a probabilidade aumenta no período perinatal dela voltar a ter esse transtorno mental, ok? Então, se ela teve depressão lá na adolescência, aumentam as chances dela apresentar de novo episódios depressivos durante a gestação ou durante o puerpério, tá? Então, gente, é muito importante a gente saber isso. Outro fator de risco. Se a gestante ou a puérpera tinha familiares muito próximos com transtorno mental, como mãe, pai, irmãos, isso também aumenta a probabilidade dela apresentar problemas de saúde mental no período perinatal, tá? Ainda mais se apresentavam transtornos mentais mais graves, como por exemplo a psicose, transtorno bipolar, tá? Então aumentam cada vez mais as chances, tá? Se foi a mãe ou o pai dessa gestante que apresentou esses problemas de saúde mental ao longo da vida dela, né? Dessa mulher que hoje está grávida, então aumenta as chances dela também apresentar problemas de saúde mental no pós-parto. O pessoal tá querendo saber de cursos e tal, estão colocando aqui, já eu vou falar para vocês, tá? Fiquem aí mais um pouquinho, já tô chegando no final, já vou falar para vocês dos cursos. Sofrer violência doméstica, tá? Então essas mulheres que são agredidas, que sofrem violência psíquica, física, sexual, tá? São sim mulheres com maiores probabilidades de apresentar também problemas de saúde mental nessa fase perinatal.
Se a mulher passou por violência obstétrica, tá? E ela sentiu aquilo como realmente uma violência, se foi para ela traumático, aumentam as chances dela apresentar também problema de saúde mental no pós-parto. O não ter planejado a gravidez aumentam as chances também. Viver em situação de extrema pobreza, não só de pobreza, mas de extrema pobreza também é um fator de risco para o adoecimento mental. Inclusive, a gente tem pesquisas que comparam mulheres que ganham até 2 salários mínimos e mulheres que ganham acima de 6 salários mínimos, tá? Quem apresenta mais sintomas de depressão? Em geral, são as mulheres que têm uma renda aí, né, mais desfavorecida, tá certo? Fazer uso de álcool e outras drogas, tá? Também aumenta as chances de transtorno mental. E gravidez na adolescência. Algumas pesquisas também apontam isso, apesar de haver um pouco de controvérsia, né? Algumas pesquisas mostram que não existe tanta diferença assim, é só uma prevalência mais para adolescente do que para adulta, mas existem algumas pesquisas, então está meio inconclusivo aí, tá? Mas algumas pesquisas também indicam que gravidez na adolescência pode ser um dos fatores de risco aí para adoecimento mental, certo? Dentre os transtornos mentais, gente, a psicose é o mais grave, tá bom? E a psicose, ela pode começar sim desde a gestação. Então, a mulher, ela pode começar a ver coisas que não existem, né? Ouvir coisas que ninguém mais ouve, só ela ouve. Ela tem uma mudança muito brusca de comportamento, ela pode se tornar mais agressiva, ela pode sentir que tá todo mundo perseguindo ela, um sentimento de persecutoriedade, tá? Isso pode acontecer desde a gestação, mas em geral a psicose ela vem com força e intensidade no pós-parto, que pode ser no imediato após o nascimento do bebê ou até 3 dias após o parto, tá? Então a psicose, a mulher se indica a realidade, tá? Ela vai esquecer que pariu, ela vai esquecer que tem o bebê, ou ela vai olhar para aquele bebê e vai dizer que não é dela, ou vai dizer que é filho, sei lá, de um ET, capeta, sei lá, de alguma coisa assim. Ela pode, nesse desequilíbrio mental, oferecer risco para a própria saúde, tá? Para ela mesma, como para o próprio bebê, tá? Então é um dos mais graves, por isso a gente deve ficar muito atento a isso, tá? Acolher muito bem, né? Eu já vi casos, né, de psicose puerperal, onde muitas vezes os próprios psiquiatras ficaram confusos se dava esse diagnóstico, se não davam, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e orientar muito bem a família, o parceiro, ou a mãe, o pai, sei lá, os familiares, as pessoas que estão ali junto, tanto com a gestante quanto com a mulher no pós-parto, tá? Orientar de forma adequada para que a gente evite aí que consequências graves venham a acontecer em decorrência desse transtorno mental, ok? Bom, gente, então, no pós-parto ainda existe uma disforia puerperal chamada baby blue, tá? E esse baby blue, ele é comum e é esperado, cerca de 85% das mulheres apresentam. Ele vai acontecer por conta do alto estresse de ter uma criança em casa, né? Então é visita que não para de chegar, você fica preocupada, na hora da amamentação dói, você achava que ia ser uma maravilha a amamentação e está sendo algo saiu fora, né, do que você imaginava, pensava, planejava, né? Um monte de gente dando palpite, falando que você está fazendo errado, faz assim, faz assado, os hormônios que estão se regularizando, fazendo homeostase. Então, junta tudo isso, gente. Aí a mulher, ela começa a sentir uma labilidade emocional mesmo, ela chora sem saber porque está chorando, da angústia, da euforia, dá tudo nessa mulher, tá? O baby blues, ele vai durar por aproximadamente 45 dias. Começa a partir do 3º dia e não passa dos 45 dias, tá? Não é assim um transtorno mental, é algo mais esperado, né? A gente tem aí de 80 a 85% das mulheres, né, no pós-parto que apresentam o baby blues, tá? Bom, gente, então agora eu finalizei aqui, tá, para vocês os slides. Chegamos ao final dessa aula e agora eu gostaria então de estar falando
para vocês a respeito, né, dos cursos do Mater Online para quem tem interesse. Eu estou lançando agora, nesse momento, um curso mini curso de 50 minutos, tá? Então ele é mini curso, 50 minutos com direito a certificado, tá? Sobre saúde mental na gestação. Então tudo que eu falei aqui foram noções introdutórias, bem rapidinhas para vocês, né? Por conta do horário, até para a gente acabar a live no horário, né? Então, assim, para quem tiver interesse, faz a inscrição nesse mini curso, entra, né, no Mater Online para fazer a inscrição. É um cursinho de 50 minutos, ele vai ficar aberto para você por 2 meses, tá? O valor desse curso é de R$100. Mas para você que ficou até agora aqui, que está aqui na sala, eu tenho uma surpresa com esse valor, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o valor que vocês vão pagar nesse curso, nesse mini curso, para quem quiser realizá-lo já e receber certificado e receber a minha orientação no particular, tá? Tirando aí as dúvidas de vocês, comentários a respeito aí que vocês possam ter de dúvidas ou até curiosidades em relação à saúde mental na gestação. Então, vou passar agora aí para vocês. Certo, pessoal? Viram aí? Então, de R$100 por R$35 e que dá ainda para dividir em 3 vezes, tá? Vai dar 12 alguma coisa, 12,25, se eu não me engano, em 3 vezes. Então, só não vai fazer esse curso quem realmente não quiser. O curso é online, ele vai ficar liberado para você por 2 meses, tá? Você vai ter uma super aula sobre o que é ansiedade gestacional, estresse gestacional, sintomas de depressão gestacional. Vou estar falando sobre os hormônios, principalmente do cortisol que influencia. Eu vou estar dando para vocês dicas de leitura, tá? Artigos científicos. Então eu vou aprofundar muito mais nesses 50 minutos do curso, do mini curso, a respeito de saúde mental na gestação, tá? Então, olha, de R$100 por R$35 e só vai ficar aberto por uma semana, ok? Então, a partir de agora, você já pode entrar no miniCurso.materonline.com.br para fazer a sua inscrição. Você escolhe lá boleto ou cartão de crédito. No cartão de crédito pode ser à vista ou dividido em até 3 vezes e no boleto é à vista, tá? Tá demais, gente. Vocês vão receber certificado e eu vou estar falando com vocês aí pessoalmente, né? A gente vai se comunicando conforme vocês vão tendo aí as dúvidas no curso, tá? Então, vamos lá fazer a inscrição que tá imperdível, tá? Bom, estão perguntando aqui para mim qual é a abordagem que eu utilizo para atender as gestantes. Para atender as gestantes, eu utilizo a abordagem psicanalítica mesmo, tá? Então, eu trabalho com essa abordagem, só que é psicoterapia breve, tá? Então, eu uso psicodinâmica breve. Dá para entender o porquê, né? Elas estão grávidas, estão gestantes, então não dá para ficar fazendo psicanálise aí com elas, não. Então, eu trabalho com psicoterapia breve mesmo, tá? Mas os meus cursos, eu tento ser o mais neutra possível. Para quem já fez o meu curso, a Vilcelene que tá aí, a Tainá, a Biac que tá aí, o pessoal sabe, né, que já fez os meus cursos, sabem que eu não foco em uma dada abordagem, até falo um pouco, claro, mas eu não foco porque o meu intuito é que qualquer um, de qualquer abordagem, né, possam fazer
o curso e possam ser psicólogos perinatais. Afinal de contas, né, a psicologia perinatal, ela não é exclusividade da psicanálise, ela inicia com a psicanálise, os primeiros autores, né, são autores da psicanálise, mas hoje a gente está ganhando espaço aí na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, psicodrama, gestalt e por aí vai, entre outras abordagens, né? O meu sonho é que o Brasil fique cheio aí de psicólogos de todas as abordagens atuando, atendendo com técnicas e métodos diferentes essas gestantes, essas mulheres no pós-parto, ok? Então fiquem despreocupados que quando eu for fazer um curso para falar sobre intervenção em psicoterapia breve, eu aviso e aí vai ser mais provável, né, em psicanálise, mas eu conheço algumas profissionais, né, com mestrado e doutorado que atendem nessa área em terapia cognitivo comportamental, que eu tenho muito interesse também em chamá-las para oferecer aí um curso para vocês, tá certo, pessoal? Bom, gente, chegamos ao final dessa live, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, das informações. Espero que vocês tenham gostado da novidade de ter esse mini curso de só 50 minutos que você pode assistir na sua hora, na sua casa, do seu celular ou do seu computador, num período de 2 meses. Se começou a assistir 10 minutos, não deu, pode parar, não tem problema. Depois você volta e assiste de novo ou da onde você parou. Tá certo? Fiquem bem tranquilos porque vai ser bem legal aí. Espero que vocês gostem, aproveitem demais. E assim, ó, precisou de mim, quer fazer alguma perguntinha, entra lá, manda e-mail para mim, rafaela.esquiava@materonline.com.br. Manda a sua perguntinha que eu terei maior prazer em responder. Tá? Se puder fazer as perguntas nos vídeos, principalmente lá do canal no YouTube, no Mater Online, agradeço, né, a interação de vocês lá. Algumas pessoas já fazem algumas perguntas, eu adoro, aí eu respondo, tá? Então, assim, eu peço para vocês, quanto mais vocês puderem ajudar a divulgar aí o Mater Online, para que a gente possa ter, de fato, cada vez mais profissionais competentes para atuar nessa área, já que a gente tem um monte de demanda que estão só esperando pelo nosso sim, que estão só esperando pela nossa coragem de ir lá estudar e fazer acontecer, tá? Então depende da gente agora, ok, pessoal? Boa noite para todo mundo, gratidão por vocês terem ficado aqui comigo até agora, tá? Então é isso aí, um beijo para todo mundo, tchau, tchau!